E aí, senhores? Mais um extraordinário programa Scooper e hoje a aula é um pouco diferente. Os 5 primeiros componentes a ser testado, ou seja, todo carro que chega aqui na minha oficina é esses 5 componentes que eu testo primeiro, independente da falha. Então, se está chegando o carro com a falha de cilindro, eu testo um desses componentes. Se eu tenho perda de potência, eu testo um desses componentes. Então, assim, hoje eu também vou falar para vocês quais são os primeiros componentes que eu testo na hora de fazer o meu diagnóstico, beleza? Quais os 5 componentes que a gente testa meio que de praxe? Chegou um carro na oficina, é meio que praxe a gente testar todos esses 5 componentes. É difícil o carro que chega aqui na oficina e eu não testo esses 5 componentes. Mas para eu te falar qual que é esses 5 componentes, tu vai ter que fazer uma coisa. Tu vai ter que clicar no botão do like aqui se você ainda não deu o like, beleza? Não necessariamente que esses componentes ficam nessa ordem, mas você não pode esquecer de testar eles. Quais são esses componentes? Primeiro, a bateria. Então, primeiro teste, antes de eu ir para a injeção eletrônica, saber se aquele carro está falhando em injeção eletrônica, antes de eu testar o sistema de ignição, antes de eu testar um bico injetor, antes de eu testar um sincronismo de motor, antes de eu testar um corpo de borboleta, quem é que eu vou testar? A bateria. Abel, e por que eu devo testar a bateria? Se eu não tiver um bom funcionamento da bateria, eu também não vou ter um bom funcionamento na injeção eletrônica. Além da bateria, quando eu for testar a bateria, eu já vou ver o quê? O que eu já vou ver no teste de bateria? Eu vou ver também a compressão do motor, eu já consigo ter uma palhinha de como está a compressão do motor. E eu também já consigo testar o alternador, qual é a tensão de carga do meu alternador. Então, já em um teste, eu já consigo matar outros testes também, beleza? Então, se tem uma coisa que eu indico você fazer, é sempre começar o teste pela bateria. Qual que é o segundo sensor ou o próximo sensor que eu vou testar? Véi, sempre eu vou em sincronismo. Por que eu vou em sincronismo? Porque o sincronismo, se tiver fora de sincronismo, que é uma das causas, cara, eu posso dizer assim, bastante recorrente que acontece nas oficinas, é uma falha de sincronismo, tá? Então, eu vou para quem? Eu vou pegar o sinal do meu rotação e o sinal do meu fase. E por que eu vou para esse componente aqui, para o sistema de ignição, para esses 2 componentes, né? Ver o sincronismo do meu motor. Porque esse aqui é um parâmetro que muda de carro para carro. Ou seja, cada carro ele tem a sua referência de sincronismo. Então, além de eu verificar se o sincronismo ele está ok, eu já alimento a minha biblioteca de imagens. Por quê? Porque cada carro tem o seu sincronismo. Então, os carros populares, por exemplo, Volkswagen, né? Cara, eu tenho mais de 20 imagens de Volkswagen diferentes, tá? Então, por que isso? Porque eu vou coletando imagens. Chegou um carro diferente na minha oficina, um carro que eu nunca mexi. O que eu vou? Vou para a bateria e vou para o sincronismo. Vejo se o sincronismo está ok. E daí, então, eu já pego, pum, coleto uma imagem e guardo lá no meu banquinho de imagem, ok? Cara, eu peguei um carro em que eu não sei o sincronismo daquele carro. Eu não sei qual é o dente de referência que ele utiliza da roda fônica. Então, junto com o meu rotação e fase, eu pego quem? Eu pego o meu transdutor de vácuo na admissão e o meu transdutor de compressão, que é o que a gente chama de TCP e TVA, beleza? Um vê o movimento dos comandos e o outro vê o movimento do virabrequim.
Então, quando eu não sei a referência daquele carro, eu utilizo esses dois transdutores para confirmar e saber e descobrir qual que é o dente da roda fônica que aquele motor usa como referência de PMS, beleza? Tem vários outros componentes que não deixam de ser inferiores a esses aqui que a gente vai ver. Hoje a gente vai falar sobre os 5 primeiros componentes que você deve testar, ok? Terceiro, sistema de ignição. E novamente, por que sistema de ignição? Porque cada carro tem um sistema de ignição. 60% da força de um carro está na ignição. Então, cada carro vai ter o seu sistema de ignição. Próximo, a parte de combustível. Então, aqui inclui o quê? Inclui tanto a minha bomba de combustível, como os bicos injetores, lá com alicate amperímetro e pegando o pulso dos meus bicos injetores, beleza? Então, cara, basicamente é esses componentes que você deve testar: bateria, sincronismo, sistema de ignição e combustível. Chegou nesses caras aqui e não viu nada, não conseguiu visualizar nada, para onde que você vai? Você vai para parte de motor, ok? Porque até aqui eu verifiquei o quê? Verifiquei a minha alimentação, como que está a minha alimentação para que eu tenha um bom funcionamento do sistema de ignição. Verifiquei meu sincronismo, ignição, combustível e motor. Gente, agradeço a participação de todos vocês. Tamo junto nessa caminhada. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. É nóis! Fica com Deus. Fui!